Olá, telespectadores do meu canal. É claro, agora são 10h50 e eu acabei de chegar em casa. E vocês talvez especulem e pensem que eu acabei de voltar de uma festa. Não, vocês não pensaram nisso, nem especularam, vocês não pensaram em nada. E mesmo se tivessem pensado, essa provavelmente não seria a primeira possibilidade a qual vocês apostariam suas esperanças. Mas eu acabei de chegar de uma caminhada noturna que eu costumo fazer. Foi interessante. Eu pensei sobre algumas coisas e senti algumas coisas enquanto eu caminhava. Eu gosto muito de caminhar, porque quando eu caminho, eu gosto de caminhar não tão lento, mas não tão rápido. Eu gosto de ver o que se passa ao meu redor e como se desenrolasse a cena de um teatro, ver a vida das outras pessoas. E falando isso agora, eu tento não olhar muito pra câmera, porque às vezes eu esqueço como eu pareço, mesmo que eu tenha um espelho bem grande no meu quarto. Eu geralmente evito de olhar pra ele, porque às vezes eu penso coisas, são coisas, e quando eu me olho no espelho, eu acho muito ridículo que essa seja a aparência da pessoa que pensa tais coisas. Então, eu sou um pouco desagradada com a minha aparência e olhando ela na câmera eu pareço realmente muito estranha. Talvez eu devesse me acostumar com isso e ficar um tempo olhando pra mim mesmo. E como eu tava dizendo, eu gosto muito de olhar pra vida das pessoas, mas hoje, por algum motivo, foi uma noite diferente, sabe? Eu terminei ontem, não, faz uns 3 dias que eu terminei um audiolivro do Dostoiévski chamado O Sonho de um Homem Ridículo. E tem uma parte onde ele está voltando para casa que ele decide naquele dia que ele vai cometer suicídio e ele está voltando para casa para fazer o ato. E nesta caminhada que ele faz até em casa, ele diz que é uma noite muito escura, tão escura que chega a ser densa, o ar é escuro e o dia inteiro tem chuviscado uma chuvinha gelada. Foi bem parecido com a noite que eu tive hoje, mas ao mesmo tempo não. Foi uma noite clara, uma noite daquelas em que tá tudo nublado, então ela parece uma noite clara, com ventos gelados e uma brisa que fala no seu ouvido. As ruas estavam desertas, isso é comum de noite, mas hoje, por algum motivo, estava mais vazio do que o comum. Geralmente, mesmo numa segunda-feira, tem pessoas andando pelas ruas e tal. Hoje não. Na verdade, tinha pessoas, não em grande quantidade, mas elas estavam em grupos. Isso que eu acho diferente. Geralmente eu vejo pessoas sozinhas, como eu, caminhando, cada uma indo fazer o que tem que fazer. Mas hoje não, elas estavam em grupos e eu observei por um bom tempo algum desses grupos até passando mais de uma vez pela mesma rua para poder vê-los de novo. Porque eu tava com inveja, sabe? Eu passei na frente de um bar onde tinha uns velhinhos e tal. E tinha duas senhoras e um senhor e um outro cara que era um pouco mais jovem, acho que tinha uns 40 anos. Eles estavam todos naquelas mesinhas de plástico, uns com cerveja, e só tinha eles lá, tirando o atendente que estava dentro da loja. E eles conversavam de um jeito animado, ouvindo e sendo ouvidos. E eu fiquei com inveja, porque eu também queria estar num grupo. Enfim,
Continuei andando, tinha uma lanchonete, sabe, essas que fica tipo num container, eu esqueci o nome adequado, mas tipo isso. E tinha um velhinho, uma velhinha e a moça que preparava os lanches. Eles estavam batendo papo também. Eu não sei, eu gosto da vida noturna, eu gosto de ver que outras pessoas levam essa vida noturna fazendo qualquer coisa que as agrade. Eu andei por um bom tempo pelas ruas familiares, tão familiares que eu poderia andar de olhos fechados, porque eu já caminho por elas há 17 anos, então eu conheço muito bem. É. Enquanto eu caminhava, eu também pensei que eu gostaria muito que todo mundo sumisse para eu poder andar e andar até eu morrer, por não aguentar, até eu perecer. Acho que seria uma morte interessante. Uma das minhas mortes que eu mais penso em ter pra mim, já que eu pretendo escolher o jeito que eu vou morrer, porque eu acho que é um direito meu, eu sou a única que tem direito de tirar minha vida. Eu acho que as coisas não funcionam assim, mas a gente às vezes tem que pensar no que a gente quer, mesmo que seja irreal. Não irreal, mas não é assim, né? Mas eu pretendo tirar minha própria vida algum dia. E os meus métodos favoritos seriam ou no deserto, porque eu sou encantada por desertos. Uma vez eu viajei para Florianópolis, nesse ano ainda, e eu fui em uma duna. Eu fui em uma duna e foi incrível. É sério, um tempo atrás eu tinha lido um livro de... Era um livro sobre matemática, e exclusivamente sobre pi. Era meio que como que surgiu e tal. Mas a parte que mais me chamou a atenção era quando o moço, que era um historiador que estava atrás disso, atrás da história, de como surgiu, e sua genialidade por trás do número, a genialidade por trás do número, ele acabou indo falar com um cara que era árabe, tá ligado? E lá eles fizeram uma viagem no deserto e eles falavam sobre como o povo árabe escolheu grande parte do nome das estrelas durante suas extensas caminhadas pelo deserto. Como de noite o céu deve ser magnífico lá. Foi magnífico quando eu vi, não tanto porque não tinha poluição luminosa, mas foi realmente algo lindo, muito lindo. Então, aliás, essa ideia de morrer no deserto teve seu princípio com o livro de Paulo Coelho. Não lembro em qual livro exatamente, que ele e a mulher dele no livro, eles vão pro deserto e lá eles... Eu não lembro porque eles estão lá, sério. Eu só sei que eles tiram a roupa durante um tempo, porque tá muito quente. Eles continuam caminhando e eles vão ficando muito sonolentos e calmos e deitam. E eles abraçam a morte como algo muito confortável, como algo muito agradável. Enfim, morrer no deserto deve ser absolutamente ótimo e eu gostaria muito de caminhar no deserto até morrer de desidratação. Claro, falando assim, é claro que eu ia sofrer, mas a vida é feita de sofrimento e morte também. Não tem como você escapar de um sofrimento. Então eu evito pensar no sofrimento. Bem, o segundo jeito que eu gostaria de morrer é o exato oposto, é no mar. Eu acho o mar encantador, fantástico, fascinante, principalmente à noite. Eu adoro as minhas vezes favoritas de quando eu fui pra praia foram quando tava mais frio, fora de temporada mesmo, e eu lembro que a gente ficava sempre... Deixa eu arrumar minha franja, ela tá grande, eu tenho que cortar, não gosto da minha franja grande. Que isso, eu não gostei. Não, eu não gostei, que porra é essa? Tá muito ridículo, que horrível. Tá bom, fique feia então, idiota. E daí a gente tinha um acampamento que a gente fazia e nossos acampamentos eram bem rústicos. Meu pai nunca, pelo menos
Antes, agora a gente tem, ele comprou barracas pra gente acampar, mas antes não, a gente levava uma lona, um monte de cobertores e tal. Até nossa comida era um jeito bem, assim, grosseiro de ser feito, sabe? Era tudo bem arcaico, digamos assim, bem... Não sei, me fugiu a palavra. Mas enfim, eu vou explicar. Aqui tem um carro, explica nenhuma porca, né? Mas desculpa. Aqui tem um carro, tá vendo? Aqui, carro. Daí a gente colocava a lona aqui e daí, tchum! E prendia aqui umas pedras, assim, calma. É, não sei se deu pra explicar. Carro, lona aqui, pum. Vai ficar tipo carro, até que a gente colocava esse cobertor, e daqui um pessoal dormia, outro pessoal dormia no carro, e atrás ou na frente a gente fazia um foguinho ali, a gente cozinhava. A gente levava a grelha, pegava uns tijolos ou umas pedras, fazia comida, e a gente até fazia um café em uma cafeteira bem... Eu tenho uma aqui, eu vou mostrar. Eis ela aqui. Não me leve a mal, a do Velho Testamento, que era a que a gente usava originalmente. Ela era menor e ela era meio quadradinha. Ela era muito mais estilosa, mas é o mesmo mecanismo, sabe? Ó, ela é assim. Aqui tem a boquinha. Vamos abrir. Ah, não sei se vai dar pra vocês verem. Mas, ó, daqui ela tem um filtro. Ó, os furinhos aqui tem um filtro. Ó, tem até café aqui, acho que alguém passou. Que coisa, que nojo, não limparam. Fazer um café. Por que fizeram café aqui? Sendo que, tipo, dá pra fazer numa... É, galera. Mas aqui tem outro filtro e, no caso, aqui o café cai lá embaixo. E daí você toma, só que... Aí, ó. Daí, tipo, ele passa por aqui, então são duas peneiras, daí ele passa por esse funil e aqui cai o café. Ele é bem prático, pena que tá todo sujo, porque algum idiota usou e não lavou o bagulho, né? Espero que o idiota em questão seja nem meu pai, nem minha mãe, porque senão eu vou me sentir mal se descobrir posteriormente que foi eles. Então eu espero que tenha sido o idiota do meu irmão. E eu estou com as mãos sujas agora, mas tudo bem. Voltando ao assunto, né? Nossos acampamentos eram bem grosseiros, mas isso não era o assunto central. Foi só um parênteses. Então, nossos acampamentos geralmente ficavam em algum camping grátis, perto da praia. E de noite, barra madrugada, eu não sabia exatamente que horas eram, só sabia que era de noite e meio tarde. Eu escapava desse nosso acampamento e ia pra beira da praia, mesmo sabendo que isso era perigoso. Você sabe, às vezes tem que esquecer do perigo. Brincadeira, não esqueçam do perigo. Eu que sou inconsequente e um pouco suicida. Mas eu ia na beira da praia e ficava olhando lá longe os barcos, com as suas luzinhas acesas. Outra vontade que eu tinha era, se eu fosse um homem de alguns séculos atrás, eu gostaria muito de trabalhar num navio baleeiro, por causa do livro do Poe, sabe? É Arthur Gordon Pym. Mob Dick, enfim. E Enigma Lago Submarinos, que é meu livro favorito de Júlio Verne e talvez um dos meus favoritos da vida, porque foi meu livro da infância. Me marcou muito, adoro Júlio Verne. Mas enfim, eu ficava lá e nessa de ficar lá, esse não teve nenhuma ocasião primária ou outra fonte, não que eu me lembre, sobre eu ter esse desejo de morrer nas águas, mas sempre foi um desejo, sabe? Tipo, entrar tranquilamente e me afogar nas suas águas geladas. E eu queria estar com o olhar perto. É isso. Eu nem lembro qual era o assunto principal. Eu tava caminhando, gente, pensei em morte. Isso não faz o menor sentido. Esses são só alguns pensamentos que eu tive. Teve mais, mas eu acabei esquecendo. Um deles era que eu... Eu não vou falar isso aqui. Mas é porque a minha psicóloga, ela falou que quando eu tiver esse tipo de pensamento, assim, mesmo que eu considere esses ridículos, idiotas e estúpidos, eu anotar num caderninho pra gente trabalhar com eles. Mas hoje eu já escrevi no meu diário e eu tenho agonia de escrever em uma página que não seja do dia. Então, eu também não queria escrever por fora e eu também tava com um pouco de preguiça, então eu resolvi gravar esse vídeo.
Eu não vou mandar pra ela, mas talvez assim, pelo menos verbalizando, eu lembro melhor deles. E consiga arrumá-los, organizá-los melhor na minha cabeça. É isso. Basicamente a noite foi solitária. Aliás, uma coisa que eu gosto muito aqui onde eu moro, no meu pequeno vilarejo, é como tem muitas sombras, sério, tipo, as sombras são muito escuras e elas se projetam de um jeito bem... Não é diferente, mas pra mim é um pouco mágico, deve ser porque eu sou meio viajada das ideias. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que você não tenha assistido, foi uma merda por um tempinho. Isso, agora eu vou fazer um chazinho e vou capotar. Vou tentar, eu vou ter que tomar uns 2 remédios pra isso, porque ultimamente não consigo dormir. E amanhã eu vou fazer outra tatuagem. Aliás, vocês gostaram? O que acharam? Mas é segredo, minha mãe não sabe que eu vou fazer outra. Então, melhor falar baixo, né? Porque ela dorme do outro lado da parede.